Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai fazer a avaliação de um site de um assinante do canal. Então, antes da gente começar, primeiramente eu gostaria de avisar, se você precisar de um suporte com o plugin do AMP, você está usando a versão 2.2 dentro da parte de settings, então a gente tem uma setinha aí apontando para uma área de suporte. Se você for lá em suporte, você consegue enviar os dados da sua instalação WordPress para o nosso time de suporte. Essas informações elas vão ser totalmente privadas, certo? Então, primeiramente, você precisa enviar seus dados, entrar no plugin dentro da sua instalação. Essa instalação precisa estar online, porque a gente vai avaliar essa instalação. Você vai copiar o UUID, que é um código de identificação que a gente vai conseguir encontrar o seu site dentro da nossa base. E depois você vai abrir um tópico dentro do fórum descrevendo o seu caso e incluir o seu código de suporte. Então, para isso, você precisa acessar o endereço wordpress.org/suporte/plugins/amp. Agora sim, vamos ao nosso tema. Essa discussão começou com o João Carlos. O João Carlos queria melhorar o LCP do seu site e ele abriu esse tópico fazendo a seguinte pergunta, Existe uma solução para isso apontado pelo Lighthouse e o que o Lighthouse recomenda é a redução do JavaScript inutilizado, ou fazer o loading ou defer desse item. Isso é um alerta bem comum, mas isso já é conhecido pelo time do framework do AMP. Ok? Então a gente tem o AMP Framework e a gente tem o AMP Plugin que a gente vai falar mais para frente, mas aqui tem um tópico, você consegue ver toda a conversa lá. Então, primeiramente, a gente precisa entender que são dois projetos. A gente tem o AMP Framework e a gente tem o plugin do AMP. O AMP Framework, ele tem suas melhorias, seus componentes, e o plugin do WordPress converte todo o conteúdo do WordPress para usar os componentes do AMP. Mas esses projetos, eles são dois projetos independentes. O plugin do AMP apenas faz uso desse framework. Como se você pensasse que você tem um tema em React, por exemplo. O tema em React não quer dizer que ele está diretamente relacionado ao React. Ele faz uso do React para criar um tema. Então, esse problema que foi reportado já é uma discussão que tem dentro do GitHub do projeto do AMP. Se você quiser acompanhar e ver a discussão, tem aí também o link na descrição. Mas agora vamos para o site do nosso assinante, o que abriu lá o tópico, orientaçõesmédicas.com. Esse é o endereço, não estou fazendo nenhuma propaganda do conteúdo, é simplesmente uma análise técnica do website. Primeiramente, os pontos positivos desse site. Ele é um site bem simples, ele já tem um resultado aí dentro do Core Web Vitals bastante satisfatório. Está utilizando o PHP 7.4, que já dá uma ajuda aí na performance do site, no tempo de resposta. Está usando HTTPS, que é uma questão de segurança, não está relacionada à performance, mas ajuda também aí bastante, tanto na parte de segurança quanto na parte de SEO. O WordPress está atualizado, então isso também é um ponto bem interessante aí, você manter o seu WordPress atualizado e também os plugins estão atualizados. Então a lista de plugins ela é bem simples e isso também ajuda bastante na performance. E os plugins que a gente tem dentro dessa instalação. Então dentro dessa lista aí eu coloquei vermelho claro, não é algo que seja extremamente crítico aí. A gente tem um Classic Editor, a gente tem um Gutenberg. Por padrão, o editor do WordPress hoje, na versão 5.8, é o editor de blogs. Geralmente, quando você instala o plugin do Gutenberg, é quando você quer fazer uso de alguma feature que vai ser lançada no próximo release do WordPress. Mas se você não tem essa necessidade, então eu recomendo você não utilizar o plugin do Gutenberg. Se você utiliza a edição normal, não tem a necessidade de nenhuma característica específica, eu recomendo aí também, já que você está tendo uma estrutura bem enxuta, não tem a necessidade de utilizar o Gutenberg. Outro ponto é o editor clássico, Você tem a instalação de dois plugins, um da versão bem avançada, a versão mais atual do Gutenberg, e outra da versão antes do Gutenberg. Pode ser que esse caso seja um caso bem específico. Por exemplo, você faz uso do editor clássico, você não tem a necessidade de utilizar o editor do Gutenberg. Se você realmente utiliza o editor do Gutenberg, você também não tem a necessidade de ter o editor clássico. Mas pode ser que hajam exceções nesse caso particularmente. É só uma recomendação. E aí a gente continua, a gente tem o Redirection, que é um ponto importante, que não é relacionado à performance,
mas que é legal você cuidar dos links 404. Outro ponto que eu coloquei já em amarelo, que é um ponto que é positivo e também pode ser negativo, né? O Broken Link Checkers, dependendo de como o plugin foi implementado, ele fica utilizando o processamento do PHP para ficar procurando links quebrados. A gente tem um plugin do AMP, que é o que está sendo instalado a versão 2.2, e por fim a gente tem dois itens aí marcados em verde e um em amarelo, porque nesse caso esse Object Cache plugin, eu li na descrição e eu vi que ele faz o Object Cache no PHP. Então, não sei se ele aí vai sobrecarregar o PHP. Se você tem um Broken Link Checker, você tem uma estrutura de Object Cache rodando dentro do PHP, então você começa aí meio que sobrecarregar o PHP, isso pode aí causar alguma lentidão, mas não necessariamente. Essas coisas você vê realmente testando. Outro ponto relacionado a isso, né? Se você tem a opção de ter um Object Cache ou de ter um Redis instalado no seu WordPress, vale bastante a pena você contratar esse serviço, que melhora bastante a performance, ok? E, por fim, o WP Rocket é uma solução bem simples. Se você quer melhorar a performance do seu site, o único problema é que é uma ferramenta paga. Depois da análise dos plugins, eu fiz um teste com o Web Page Test. E eu adicionei um ponto aí bem importante. Nesse caso, se trata de um site brasileiro, então eu coloquei a origem da requisição sendo feita de São Paulo. Então a gente tem duas métricas aí. A primeira linha, onde tem a seta vermelha, é a primeira requisição, né? Quando o usuário acessa a home pela primeira vez. E essa primeira requisição, ela tem um tempo com o first byte, né? A gente tem vídeos no canal falando sobre o TTFB, né? A entrega do primeiro byte. E nesse caso, particularmente, a gente tem aí uma demora de 1.4 segundos. O ideal para essa métrica é estar entre 200 e 300 milissegundos. Essa é a recomendação para esse caso. Depois, quando tem a segunda requisição, né, esse número cai para 780. Então isso é o trabalho, né, de cache do WP Rocket. O que a gente deve prestar atenção, por exemplo, muitas vezes as pessoas entram no fórum para falar do LCP e, por exemplo, métricas como essa do First Byte, né, relacionar ao plugin de AMP. Quando o plugin de AMP ele roda no front-end da aplicação. Essa métrica de First Byte ela está relacionada diretamente ao back-end da sua aplicação. E o que acontece em muitos casos, né, que quando você tem um resultado desse com LCP alto e a primeira ação é pensar, o plugin do AMP pode ter algo relacionado com isso, quando você também vê aquele alerta falando do JavaScript, então você correlaciona e você fala, então é isso, né? O problema é o plugin. Mas se você prestar atenção, né, no LCP, o LCP ele tem um limite de 2.4. E se você está usando aí mais da metade desse tempo somente com a entrega do primeiro byte, você aí já perdeu metade do seu tempo para fazer a renderização da sua página. Então, pode ser diversas situações, certo? Além disso, também a estrutura de cache, como a gente viu, vai ajudar, né? Quando a gente vê a segunda requisição, a gente leva esse item para metade, mas quando a gente trata de primeira requisição, a gente não tem cache, né? Então, o ideal é a gente, né, aí já na primeira requisição, a gente já fazer uma melhoria sobre isso. Então, um ponto que eu posso deixar de atenção, né, foi reportado aí no final do ano passado, por volta de novembro, incompatibilidades entre o WP Rocket e o Cloudinary. Tem uma issue dentro do WP Rocket, né? Ela ainda está aberta, tem 4 tasks aí que estão relacionadas a esse problema que já foram feitas, né? Mas o ideal é ficar de olho no WP Rocket e no Cloudinary, né? Fazer testes também, você pode fazer também, verificar qual é o plugin que está afetando esse TTFB, por exemplo, você desativa o plugin, faz um teste no seu site e vê se o TTFB aumentou ou diminuiu, certo? Então, mas é um ponto de atenção aí, né, entre o WP Rocket e o Cloudinary. Pode ser que quando você assiste esse vídeo, esse problema já não exista mais, mas tem o link da descrição desse problema, se você quiser acompanhar e conferir, se você ainda está tendo erro. O ponto, se você quiser, né, confirmar esse problema, é um fatal erro que você vai encontrar no log da sua aplicação. Então, pode ser que esses problemas também estejam
interferindo no TTFB da sua aplicação, né? Se seus plugins estão causando erros, então isso pode aí retardar o processamento da sua aplicação, ok? Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui, ficou um pouco longo essa análise, mas eu queria dar o máximo de informação possível. Se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestão referente a essa minha análise também, se você tem algum ponto a acrescentar também é bem-vindo, ok? E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!